Oi, gente, eu sou a Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e hoje vim aqui no projeto A Chave da Questão, mais uma vez, dessa vez para falar sobre as crianças e as mudanças que têm acontecido nesse cenário de pandemia, isolamento, flexibilização de algumas medidas. Quando começou o isolamento, tudo mudou, né? As aulas a princípio foram suspensas, depois começaram as aulas online. Daqui a pouco, né? Não sabemos quando e depende também de onde você está me assistindo, mas em breve as aulas vão voltar e não vai ser mais nem como tem sido atualmente e nem como era lá atrás antes disso tudo acontecer. Então, o fator principal que eu gostaria de deixar claro aqui é que a gente respeite o tempo da criança de se adaptar, porque a gente mesmo adulto tá com dificuldades em relação a isso. Não tá? Eu tô, vocês também estão com dificuldades? Comenta aqui embaixo quais têm sido as suas dificuldades como adulto. E a gente tem um repertório já criado, seja por fazer terapia, ou seja por conversar com pessoas que têm outras vivências e aí vão ensinando pra gente, seja porque a gente aprendeu na dor mesmo, vivendo e quebrando a cara, mas de toda forma, independente de qual tenha sido a fonte desse aprendizado, a gente já criou um repertório, uma vivência que facilita, não nos livra, mas facilita a gente a passar por essas situações de incerteza, de insegurança. Na criança, isso não existe ainda, né? Ela ainda está criando esse tipo de repertório. E nós adultos temos então que ser pacientes, primeiro ponto, e acolhedores, né? E respeitosos. A gente tem que lembrar que quando a gente era criança, a gente tinha os nossos medos de escuro, do bicho-papão, medo de ficar sozinho na escola, né, sem os pais. A gente tinha os nossos medos que hoje, quando a gente olha para eles, a gente vê que são medos infundados, né? Muitas vezes não tinha nenhum motivo para isso, às vezes tinha algum motivo, mas que depois com o tempo a gente foi vendo que não baseava tanto assim. Mas muitas vezes não tem um motivo coerente, aparente, racional para esses medos. Então a gente tem que lembrar da nossa infância para que a gente entenda que as crianças que hoje são crianças também vão ter essas incertezas, essas inseguranças e esses medos. E todo esse cenário de mudança provoca isso. Quando as coisas começaram a mudar por causa da pandemia, o isolamento, home office, escola à distância, né, o ensino à distância, suspensão das atividades coletivas com os amigos, né, os encontros no play do prédio, por exemplo. Então, quando isso não mudou, as crianças sofreram muito. A maioria ainda está em sofrimento, na verdade, né? Porque acho que ninguém está sabendo muito bem como lidar com isso, mas ficou um sofrimento, vamos considerar assim, estável, né? Uma linha de sofrimento. Não está nem maior nem menor, né? É como se a gente estivesse acostumando com isso. E em breve, né, em alguns lugares já começou a flexibilização das medidas, em outros ainda não, mas o Brasil, de uma forma geral, já está nesse movimento, ou de começar, ou de pensar como vai ser. Então as coisas estão começando a se movimentar para mudar tudo de novo e mudar para um patamar que a gente não sabe qual vai ser. A gente não sabe como vai ser a escola no retorno. A gente já vê que alguns lugares que liberaram comércio, por exemplo, tem outros tipos de regra que a gente vai ter que seguir a partir de então. Então as coisas estão mudando sem a gente saber muito bem para onde, para quê, como vai ser, e isso vai causar ainda mais aflição e angústia nas nossas crianças. Então, como eu falei, venho aqui pedir para nós adultos, sejamos os pais, os tios, os professores, os vizinhos, os amigos, não importa quem a gente é dessa criança, mas que a gente, como adulto, tenha um papel respeitoso e acolhedor, sobretudo. E que a gente consiga passar, mesmo a gente se sentindo um pouco inseguro com tudo isso, porque a gente também não sabe como as coisas vão ficar, mas que a gente consiga passar um pouco de segurança para essa criança, de que tudo pode mudar, mas que o nosso afeto, a nossa relação, nós seguiremos ali como porto seguro.
Então, esse é o meu recado de hoje. Espero ter ajudado vocês aí do outro lado e até o próximo vídeo.